Vamos nessa, porque nós temos aí a questão 08/2, porque eu renumeração, então tem mais uma questão, número 8 aí, que fala assim, a necessidade de armazenar cargas elétricas para diversos fins promoveu a utilização dos capacitores em diversos campos. Na medicina, por exemplo, os capacitores permitiram o uso dos desfibriladores. Quem é meu aluno não aguenta que eu fale mais isso, mas eu sou obrigado a dizer. Que geram descargas elétricas no paciente após o acúmulo de certa quantidade de carga no equipamento. E a ideia também do flash, né? Ele armazena, depois você libera a energia, né? Mas você tem que ligar a bateria no capacitor, porque o capacitor não gera corrente elétrica, ele só armazena cargas elétricas. Você armazena e depois você abre o circuito de tal maneira que a bateria não entre no meio da história e você libere esse total de cargas elétricas. É um estilingue. Você vai armazenando, você solta, aí ele libera de uma vez só. Então vamos lá. A fim de garantir o uso correto, uma fonte de tensão é utilizada para carregar completamente o capacitor e, após isso, com o equipamento carregado e desconectado da fonte de tensão, isso é importante, um operador é responsável por liberar a corrente elétrica pelo coração do paciente, que atua como resistência no circuito. Qual das representações indica um esquema desse circuito, que indica o sistema correto, né? Gente, por incrível que pareça, é uma questão mais básica que você teve de capacitores. Todo mundo que teve eletricidade no cursinho, o professor faz o mesmo esquema para você, tá? Ou é um flash, ou um desfibrilador, ou um taserzinho. Então aqui está o coração. Deixa eu fazer o coração de outra cor para ficar bonitinho. Então aqui o coração. Então o que vai acontecer? Se eu fechar a chave aqui, não vai passar nada. Por quê? Porque o capacitor tem um isolante. Então ele vai induzir cargas elétricas, mas não vai armazenar para descarregar. Porque você não vai ter como armazenar e depois soltar para o coração, porque são circuitos separados. Aqui é um circuito só. Então você quer induzir corrente, mas não vai. Você vai no máximo polarizar aqui, porque vai estar ligado o polo positivo aqui, o negativo, então um lado aqui vai ficar positivo, o outro lado negativo. Mas é corrente mesmo, de uma vez só, armazenada, negativo. Fonte de tensão ligado direto. Então a corrente vai passar aqui no coração da criatura, vai fazer um churrasquinho no elétrico aqui dele e não consegue armazenar. E armazenando, você não consegue liberar para o coração. E aí, se você olhar direito, a letra C é igual à letra A, só que de chave fechada. Não rola. Letra D. Se eu fechar aqui, é igualzinho à letra A. Já em compensação, a letra E, sim, é possível. O que você pode fazer? Como você tem a chavinha que você pode ligar ou desligar, você pode fechar aqui e induzir o armazenamento, porque a corrente não vai passar no coração, e você induz a armazenagem de cargas elétricas no capacitor. Uma vez que está armazenado, eu desconecto a chavinha e ligo direto a resistência no capacitor. E aí, com a fonte de tensão não fornecendo energia, quem libera carguinhas elétricas para passar de uma vez só no coração? O capacitor. Eis aí o seu desfibrilador. Então, sempre você tem que ter um circuito secundário. Fuça o seu caderno, porque tem exatamente esse desenho. Se bem que, se não me engano, eu falo assim, bota a perninha do seu irmão ou bota o bracinho do seu irmão para tomar choque. Nesse caso, é o coraçãozinho de uma pessoa. Que futuramente você vai ser médico. Esperamos que você não tenha que passar por isso, mas faz parte.